Já entraste num sítio e, sem razão aparente, sentiste logo que a energia estava pesada. Ou estiveste perto de alguém que, sem fazer nada, te transmitiu uma paz profunda. E se essas sensações não fossem apenas impressões tuas, mas sinais reais de que estás a interagir com entidades espirituais e até com entidades diabólicas? Se isto te faz querer saber mais, fica comigo. Este vídeo é para ti. Aqui, numa linguagem clara e sem sensacionalismo, vamos fazer 3 coisas. Primeiro, vamos definir o que são estas entidades numa visão esotérica. Depois, vamos identificar 3 sinais práticos da sua influência no teu dia a dia. E, por fim, vou partilhar uma microprática de limpeza e proteção do teu campo energético. Se queres aprender a discernir e a proteger a tua energia com consciência, subscreva o canal e acompanha-me até ao fim. Deixa o teu like e inscreve-te no canal, ajuda-nos a crescer. Gratidão. Vamos começar. Vamos iniciar com uma pequena abertura a este tema. Imagina que, por alguns minutos, o mundo lá fora pode esperar. As tarefas, as mensagens, os ruídos. Agora, é só tu e a tua respiração. Inspira devagar pelo nariz. Solta o ar, sem pressa, pela boca. Mais uma vez. Inspira. E solta. Enquanto ouves esta narração, não precisas de acreditar em nada em particular. Só és convidado a escutar. Com curiosidade. E com calma. Hoje, vamos falar de entidades espirituais e de entidades diabólicas. Mas não a partir do medo. E sim a partir de uma visão esotérica. Suave, refletida, em que a luz e a sombra são partes de um mesmo caminho. O que são entidades espirituais? Uma ideia simples. Quando dizemos entidades espirituais, podemos imaginar isto de forma simples. Como se existissem camadas para além do mundo físico. Camadas subtis. Mais finas. Onde existem formas de consciência que não têm corpo como o nosso, mas que, de algum modo, podem relacionar-se conosco. Algumas tradições chamam a estas presenças anjos, arcanjos, santos, orixás, devas, ancestrais. No mundo esotérico, fala-se muitas vezes em guias espirituais, mestres, seres de luz, espíritos da natureza. Para algumas pessoas, estas entidades são seres reais, autônomos, que existem num outro plano. Para outras, são imagens simbólicas de forças interiores profundas. Talvez as duas coisas possam ser verdade, em diferentes níveis. O mais importante aqui é o sentimento, a percepção de que não caminhamos totalmente sozinhos. De que há algo, ou alguém, a acompanhar discretamente o nosso percurso. O que é uma entidade de luz? Agora, imagina uma presença de luz. Não uma figura perfeita, distante. Mas uma presença suave. Que se aproxima com respeito. As descrições destas entidades, em muitas tradições, têm pontos em comum. Não invadem. Não gritam. Não controlam. Em vez disso, sugerem. Inspiram. Ajudam a ver um pouco mais claro. É como aquele momento em que, no meio da confusão, surge de dentro uma frase simples: tu sabes o que é certo. E, de repente, tudo alinha mais um pouco. Costuma dizer-se que entidades de luz respeitam o teu livre-arbítrio. Não alimentam o teu ego ferido. Chamam-te à responsabilidade, mas sem te humilhar. Trazem mais paz, mesmo quando apontam para mudanças. Às vezes, esta presença é sentida como um silêncio. Outras vezes, como um calor ligeiro, uma intuição suave, uma coincidência que faz sentido. Não é preciso ver nada espetacular. Basta notar que, em certos momentos, te sentes acompanhado. As diferenças entre entidades diabólicas e energias densas. Agora, vamos tocar na outra parte da moeda. Quando se fala de entidades diabólicas, muita gente pensa logo em imagens pesadas, cheias de medo. Mas nós podemos abordar isto de um modo mais calmo. Durante séculos, sobretudo no mundo cristão, a figura do diabo e dos demónios foi usada para representar forças que se afastam da luz, do amor, da harmonia. Antes disso, já muitas culturas falavam de espíritos difíceis, de presenças ligadas à doença, ao azar, ao desequilíbrio. Na visão esotérica, estas entidades podem ser vistas como 2 tipos de coisa ao mesmo tempo: por um lado, consciências densas, que parecem alimentar-se de certas emoções pesadas. Por outro, imagens que nos ajudam a reconhecer o que em nós ainda está ferido, dividido ou em conflito. Quando aqui usamos a palavra diabólico, não é para assustar. É para nomear forças que se afastam da integridade, do respeito, da vida em equilíbrio. Agora vamos abordar como se manifestam estas entidades densas.
Imagina, agora, como se descrevem muitas vezes estas presenças densas. Elas gostam de confusão. Gostam de exagero. Gostam de drama. Sussurram coisas como: não é tua responsabilidade. Não vale a pena tentar. Magoa primeiro, antes que te magoem. Prometem atalhos, poder sem consequência, prazer sem consciência, fuga sem olhar para dentro. Do ponto de vista energético, podemos imaginá-las como frequências que ganham espaço quando estamos muito fragilizados, muito cansados ou muito mergulhados em pensamentos que nos fazem mal. Isso não significa culpa. Não significa que alguém merece ser atacado. Significa apenas que há estados internos que nos deixam mais expostos. E que, ao cuidarmos do nosso mundo interior, partimos de um lugar mais protegido. Dou-te agora uma visão energética do teu campo energético. Agora, imagina o teu corpo rodeado por um campo subtil. Como se fosse uma espécie de atmosfera própria. Feita de sensações, emoções, pensamentos, histórias. Quando estás mais tranquilo, mais honesto contigo mesmo, mais alinhado com aquilo que sabes que é certo, esse campo tende a ficar mais firme e mais claro. Quando estás a atravessar muito stress, muita culpa, muito ressentimento, sem apoio, sem descanso, é natural que o campo fique mais frágil, mais poroso. Numa visão esotérica, entidades de luz respeitam esse campo e ajudam a fortalecê-lo. Entidades densas aproveitam as brechas e ampliam a confusão. Práticas de higiene energética, oração, respiração consciente, rituais de limpeza simples, tudo isso pode ser visto como uma forma de lembrar ao teu sistema: eu escolho clareza. Eu escolho presença. Eu escolho cuidar de mim. Não como superstição, mas como gesto de cuidado interior. A abordagem simples de como outras culturas falam deste tema. Se olharmos para o mundo, vemos esta linguagem com muitos nomes. No cristianismo, anjos e santos representam a luz. Demónios representam a tentação e a queda. No hinduísmo, devas são ligados a qualidades divinas luminosas. Asuras, muitas vezes, à ambição, ao conflito interno. No mundo islâmico, os jinn são seres subtis, com livre-arbítrio, que podem agir de muitas maneiras diferentes. Em tradições afrodiaspóricas, os orixás representam forças da natureza e da vida. E há também a noção de trabalhos e intenções que podem criar campos mais pesados, mais obsessivos. Se reparares, em todos estes contextos, volta sempre o mesmo tema: há forças, internas e externas, que apoiam o nosso crescimento. E há forças que reforçam o nosso medo, a nossa fuga de nós próprios, ou o nosso desejo de controlar tudo. 8. Literal, simbólico, psicológico. Hoje, já não é obrigatório olhar para isto num só ângulo. Algumas pessoas sentem, no coração, que existem mesmo seres de luz e seres densos, em planos invisíveis. Outras preferem ver tudo como símbolo. Como a forma que o inconsciente encontra para falar de feridas antigas, de potencial bloqueado, de partes esquecidas da alma. Há também uma visão intermédia, que admite a possibilidade de um mundo espiritual vivo, mas reconhece que tudo o que percebemos passa pelo filtro da nossa psicologia. Qualquer que seja a forma como olhas para isto, há um ponto essencial: quando falamos de entidades, estamos sempre, também, a falar de nós. Do nosso corpo. Da nossa história. Das nossas escolhas. Trabalhar com luz e sombra, seja em meditação, em terapia, em oração, ou em ritual, é sempre um trabalho de honestidade interior. Vou fazer uma pequena abordagem sobre as escolhas de hoje antes de terminarmos. Talvez possas notar, por um instante, como está o teu corpo agora. Se há algum ponto um pouco mais solto. Ou talvez, uma sensação subtil de maior espaço interno. Falar de entidades espirituais e diabólicas é falar da forma como nos relacionamos com o invisível. Com aquilo que nos eleva. E com aquilo que nos testa. Não é preciso viver em medo constante. Nem é preciso acreditar em tudo o que ouves. Podes escolher, dia após dia, uma postura mais simples: cuidar da tua energia. Observar os teus pensamentos. Tratar-te com respeito. Tratar os outros com respeito. E, quando sentires que precisas, pedir ajuda. A quem confias? No campo espiritual, no campo psicológico, ou no campo médico? Talvez a pergunta mais importante seja: com que tipo de energia quero alinhar hoje? No modo como falas contigo mesmo. No modo como falas com os outros. Nas pequenas escolhas que fazes ao longo do dia. Respira fundo, mais uma vez. Inspira pelo nariz. Solta devagar pela boca. Se fizer sentido, podes agradecer, em silêncio, às presenças de luz que sentes na tua vida. E também a ti,
pela coragem de olhar para dentro. Obrigado por teres ficado até aqui. Que possas caminhar com mais consciência, menos medo e um pouco mais de gentileza contigo mesmo. Agora que chegaste até aqui, talvez faças uma pausa e repares em como te sentes neste momento. Talvez alguma coisa tenha feito clique. Talvez tenhas ganhado novas perguntas. Ou talvez apenas sintas que o tema das entidades espirituais e diabólicas é muito mais profundo do que o medo e o sensacionalismo costumam mostrar. Seja qual for o ponto em que estás, o mais importante é lembrar isto: a forma como cuidas da tua energia, das tuas emoções, dos teus pensamentos e das tuas escolhas, tem um peso enorme nas presenças com que ressoas, por dentro e por fora. Não precisas de ver nada extraordinário. Não precisas de respostas absolutas. Basta cultivares, dia após dia, um pouco mais de consciência, um pouco mais de respeito por ti, e um pouco mais de responsabilidade por aquilo que alimentas em ti e no mundo à tua volta. Se este vídeo te ajudou a olhar para a luz e para a sombra com outros olhos, deixa o teu gosto e partilha com alguém a quem este conteúdo possa fazer bem. E se quiseres continuar a explorar espiritualidade, energia e visão esotérica com os pés na terra, subscreva o canal e ativa o sino, para não perderes os próximos vídeos. Obrigado por estares desse lado, pela tua escuta e pela tua abertura. Cuida da tua energia. Cuida do teu coração. E até ao próximo vídeo.